Nós estamos no mês de outubro estudando, pregando, analisando a respeito do Espírito Santo. E o tema do mês de outubro é Ruá. Para você que não sabe ou não ouviu ainda a explicação, Ruá é a palavra hebraica para designar espírito, vento, fôlego, sopro e, de um modo especial, o Espírito Santo de Deus. E nós já temos analisado vários aspectos, vários enfoques a respeito do Espírito Santo. E hoje à noite também nós vamos estudar um texto onde o Espírito Santo inaugura a sua atuação de maneira definitiva, permanente, divisória, marcando a história da salvação, que é o episódio de Pentecoste. Então, portanto, abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos ler inicialmente os primeiros 12 versículos e depois a gente vai voltar a se referir a este texto na sua totalidade. Na verdade, nós queremos focalizar todo o capítulo 2 do livro de Atos, mas inicialmente esses versículos. Atos capítulo 2, do versículo 1 a 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu a casa, toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como novos convertidos, cretenses e árabes e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que isto quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, embriagados. Vamos orar. Pai, nós estamos reunidos em Teu nome, e mais uma vez, quando a Tua palavra é aberta, nós precisamos que o Teu Santo Espírito, Ele mesmo, o autor desta palavra, Ele abra também a nossa mente, o nosso entendimento, e Ele nos dê a compreensão que necessitamos para entender o significado da Tua palavra e aplicá-la à nossa vida, transformando em ações, em atitudes, em comportamento, em estilo de vida. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isto. Então, mais do que conversar sobre o Espírito, mais do que falar sobre o Espírito, nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, com liberdade, soberanamente, fale ao nosso coração, nos ensine e transforme o nosso coração segundo o Teu santo e bendito propósito. Nós oramos agradecidos em nome
de Jesus. Pentecoste era uma festa tradicional dos judeus. Todos os judeus celebravam 3 grandes festas. Haviam outras, mas pelo menos 3 grandes festas: festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. A festa de Pentecoste era celebrada no 50º dia depois do sábado da Páscoa. Portanto, 50 dias depois do sábado era celebrada esta festa, também chamada Festa das Primícias, ou Festa das Colheitas, ou Festa da Colheita. Era uma grande festa. E a exemplo da Páscoa e da Festa dos Tabernáculos, esta festa atraía milhares e milhares de peregrinos, judeus que viviam dispersos nesses países, como nós lemos aqui, da África, na Ásia Menor, ou mesmo na Judéia. Esses judeus vinham naquela grande peregrinação para Jerusalém, e ali para celebrar esta festa. Era, portanto, um momento muito especial. E exatamente neste dia, nesta festa, acontece a narrativa que nós lemos, que o Espírito Santo desceu, cumprindo uma promessa de Jesus. Quando ele subisse aos céus, fosse assunto aos céus. Então, como expressão da sua glorificação, confirmando a sua glorificação, ele enviaria seu Espírito para que estivesse com a igreja, para que habitasse no meio do povo de Deus. Mas o significativo desta festa é que aqui marca o início de uma caminhada, o início de um processo, porque é a fundação da igreja de maneira oficial. Jesus veio, discipulou, organizou aquela comunidade, mas aqui nasce oficialmente a igreja do Senhor Jesus. E ela nasce sob o signo do Espírito Santo. E ela nasce sob a orientação do Espírito Santo. E aqui em Pentecoste marca também o início de um novo tempo, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha ocasionalmente, circunstancialmente, sobre pessoas para realizar aquela tarefa. Fim da tarefa, o Espírito se retirava, o Espírito se afastava, ou quando a pessoa pecava contra o Espírito se retirava, como foi o caso de Saul. Mas a partir de Pentecostes, o Espírito veio para ficar definitivamente habitando no seio do povo de Deus e individualmente no coração de cada crente, de cada pessoa que creu, que aceitou, o Espírito passa a fazer morada. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo do Espírito, enquanto povo e enquanto indivíduo, enquanto pessoas que creem, somos o templo do Espírito Santo. E esta data escolhida soberanamente para que então o Espírito fosse derramado, o Espírito se manifestou. Biblicamente, o Espírito se manifesta de diversas maneiras, como água, como vento, como sopro. Mas aqui ele está se manifestando como fogo. É uma das figuras bíblicas para descrever a manifestação do Espírito Santo. E há uma riqueza, há uma simbologia muito grande na ideia do fogo. Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Augusto falando sobre o aquecimento do coração pelo Espírito, que renova o nosso amor por Cristo e pela igreja. É o Espírito que aquece, esse fogo que aquece. E aqui, de uma maneira visível e audível, porque houve o vento e a manifestação visível. As pessoas viram como que línguas de fogo repousando sobre a cabeça de cada um. Cada um estava recebendo o Espírito. Todos aqueles 120 discípulos que estavam ali em Jerusalém, aguardando aquela ordem de Jesus, estavam ali aguardando. Eles receberam o Espírito pousou sobre cada uma das pessoas que estavam ali. E como resultado, elas começaram a falar em línguas.
Aqui provavelmente línguas conhecidas, porque em Coríntios fala sobre línguas estranhas, mas esse tem uma outra experiência. Aqui línguas conhecidas provavelmente. Tanto é que as pessoas de 14 nacionalidades, de diferentes partes do mundo conhecido, estavam ali presentes em Jerusalém naquela festa, e eles ouviram e entenderam o que estava sendo dito na sua própria língua. E ficaram espantados, e ficaram ali assustados, mas o que é isso que está acontecendo? E alguns chegaram, eles estão embriagados, estão bêbados. Mas aí Pedro levantou-se corajosamente e disse: varões e irmãos, o que vocês estão vendo aqui não é nenhuma outra coisa, senão o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, 28, que nós lemos aqui. Espírito, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o cumprimento disto. E Pedro então começa a pregar e a mostrar que tudo aquilo que estava acontecendo tinha sentido, era o cumprimento, mas também Pedro começou a confrontá-los e a demonstrar o propósito de Deus através daqueles acontecimentos. E o final daquela história foi que as pessoas se arrependeram. Diz o texto bíblico que naquele dia cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, responderam ao apelo, ao desafio que Pedro fez, e foram batizadas naquele mesmo dia em Jerusalém, e passaram a fazer parte da primeira comunidade cristã, juntando-se aos discípulos que já seguiam a Jesus, os 120. E aquela comunidade então adota um estilo de vida, e assim isto vai marcar toda a trajetória do livro de Atos. Mas eu gostaria de refletir um pouco mais sobre esta figura que o livro de Atos narra, o Espírito como fogo. A ideia de fogo é um negócio meio assustador, né? Porque esses dias pegou fogo aí, já tem queimada sempre todo ano, né, no Brasil, mas este ano foi um auê tremendo, o fogo na Amazônia. Estão destruindo a Amazônia, destruindo a Amazônia, destruindo a Amazônia, destruindo as nossas matas, destruindo as nossas reservas florestais e assim por diante. E foi aquele temor. Até um dia aqui em Sorocaba ficou escuro, 3 horas da tarde, vocês lembram, né? Aquela fumaça que veio de lá, e todo mundo ficou pensando, será que é o fim do mundo? Porque é aquele negócio assustador que o sol escureceu, e a gente começou a lembrar de Joel capítulo 2, o sol se escurecerá. E a gente ficou meio assustado com fogo. Mas o que é este fogo do Espírito Santo? Narrado no livro de Atos. Por que ele fala? Por que fogo? A primeira ideia é um fogo que purifica. Esta noção, fogo que purifica. Porque uma das funções do fogo é exatamente purificar. E esta ideia não é nova. Lá no Antigo Testamento, Deus já está falando que Ele purificaria o povo de Israel pelo fogo. Eu vou purificar vocês, eu vou remover as impurezas. Os metais são purificados pelo fogo. E há uma figura no livro do profeta Malaquias que diz: eu vou purificar, eu vou remover as impurezas, como o ourives remove a impureza da prata, pelo fogo. Há esta noção, este conceito do fogo que purifica. Mas especificamente no livro de Atos, está purificando do quê? O que está sendo purificado ali? A primeira coisa que está sendo purificado ali é que os discípulos estão sendo purificados do medo da insegurança. Eles estão acanhados, eles estão assim meio desorientados, estão perplexos, porque Jesus desapareceu, e eles estão ali inseguros, amedrontados. Eles não sabem ainda exatamente o que fazer, e ainda permanece sobre eles uma sensação de vazio, de ausência, de insegurança, de medo, de incerteza. E a primeira coisa que o Espírito faz naquele momento, simbolicamente, e de uma maneira muito rica, dizendo: o Espírito está purificando o medo,
purificando a insegurança, purificando a incerteza, removendo isso do coração dos discípulos e dando a eles uma convicção, para que eles pudessem testificar e pudessem falar. Mas há uma outra coisa que no livro de Atos, nesse texto, o Espírito está purificando, é do apego aos bens materiais, porque uma das consequências, um dos resultados da presença do Espírito aquele dia, na vida daquela comunidade, dos primeiros discípulos, é que eles entenderam que eles tinham algo melhor e maior, e do qual, diante dos bens materiais, era tudo, os bens se tornaram secundários, e eles eram mais sensíveis às necessidades, e foram capazes de abrir mão do que possuíam para suprir necessidades de pessoas que estavam com eles. Ou seja, o Espírito estava purificando desse apego, desta avareza, dessa idolatria, desse culto aos bens materiais. Eles se desprenderam. E em 2 ocasiões nós vemos essa narrativa, que não havia entre eles nenhum necessitado, porque eles estavam generosamente dispostos a suprir, a repartir, a compartilhar, a ajudar, porque o objetivo maior não era acumular, mas dar, compartilhar. É interessante que a Bíblia continua essa história, e Barnabé diz, era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e ele tendo um campo, uma propriedade, ele resolveu vender, repartiu e trouxe para que a igreja pudesse se beneficiar do resultado daquela venda. Mas há uma terceira purificação aqui no capítulo 2 do livro de Atos, que ocorre pelo fogo, esse fogo purificador, que ele está purificando de barreiras sociais e culturais e raciais. A igreja que surge é uma igreja de judeus, mas logo agregam-se a esta igreja também samaritanos, gentios, e os judeus têm muita dificuldade, e eles arrastam com ele aquela herança preconceituosa, do qual Pedro é a expressão visível no livro de Atos. Filipe vai pregar em Samaria, e ele prega para samaritanos, algo impensável para os judeus, e Filipe é de origem grega, por isso que ele vai lá pregar para os samaritanos. Mas o Espírito não desce também como desceu para eles em Atos 2, até que Pedro e João estivessem lá em Samaria, e Pedro e João impondo as mãos, eles receberam o Espírito Santo, para que Pedro e João vissem, olha, eles também são gente, eles também são objetos do amor de Deus, o propósito de Deus é alcançá-los, incluí-los na igreja, é fazer deles também uma só comunidade. E Pedro e João, certamente por iniciativa deles, jamais iriam a Samaria, mas eles foram, porque Filipe foi na frente. Mas há um segundo episódio, em que o livro de Atos narra a hesitação, narra a dificuldade, é quando Cornélio pede, é um gentio, um não judeu, um soldado romano, pede que Pedro então venha na sua casa pregar o evangelho. E Pedro, com muita dificuldade, vai. E Pedro vai pregando porque ele não se sente confortável na casa de Cornélio. Como judeu, na sua tradição, não entra na casa de um gentio sob pena de tornar-se impuro. E ele traz esta herança racial, cultural, de segregação. E Pedro, com muita dificuldade, vai. E quando Pedro começa a falar e nem termina o sermão, o Espírito vem na casa de Cornélio, e todos têm a mesma experiência que eles tiveram lá em Atos capítulo 2. E Pedro ficou assustado. E ele chegou à conclusão que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro estava sendo purificado do seu preconceito. A igreja estava sendo purificada do seu preconceito. A igreja estava sendo tratada para não olhar para as pessoas em função das barreiras, dos rótulos sociais, dos rótulos culturais, dos rótulos étnicos, mas olhar as pessoas como objeto do amor de Deus. O Espírito Santo estava purificando a igreja desta compreensão estreita
que o Evangelho é para algumas pessoas especiais, que o Evangelho não tem esta vocação, essa dimensão universal. Mas a segunda coisa que a ideia do fogo nós aprendemos no livro de Atos, é que fogo é a ideia de purificação, mas fogo também é a ideia de energia. O fogo coloca as coisas em movimento. O carro anda porque é uma combustão no motor, e essa combustão que produz o movimento, a propulsão, e essa propulsão é transformada em movimento e faz o carro andar. Então fogo é a ideia de energia, fogo é a ideia de movimento. E aqui, novamente no livro de Atos, aquele acontecimento do fogo caindo sobre a cabeça de cada um não é gratuita, não é por acaso, não é acidental. É para dizer que a igreja precisa entrar em movimento. E que tipo de movimento a igreja começa a entrar? Eles começaram a falar. Porque até então a igreja estava caladinha, escondidinha, fechadinha, enclausurada. A igreja, ninguém sabia onde é que estava a igreja, ela estava lá escondida. Mas quando o Espírito vem, eles se levantam e começam a falar. E começam a falar de tal maneira que as pessoas entendem, a falar a linguagem, a transpor barreiras culturais, barreiras raciais, a transpor barreiras raciais, comunicando, transpondo. E isso é extraordinário do Espírito, que o Espírito leva a igreja a sair do casulo, do enclausuramento, e põe a igreja em movimento, e ela começa a falar. E Pedro é a expressão mais nítida desse falar, porque Pedro, ele se levantou, ousado como sempre, disposto como sempre. Pedro se levanta e diz: varões e irmãos, isso que está acontecendo é o cumprimento da profecia. Varões e irmãos, e ele faz uma longa explanação, corajosamente, e ele vai expondo, e assim ele tem aquela palavra inicial, movida pelo Espírito Santo, pela energia do Espírito Santo. E quando os religiosos, porque ele havia curado aquele coxo na porta do templo, eles tentam silenciá-lo, eles foram presos, e olha, vocês não falem nada, vocês calem a boca. E Pedro diz: calcula aí se vocês se importam obedecer a Deus do que os homens. Calculem se nós vamos obedecer vocês ou se nós vamos obedecer ao Senhor, porque ele sentia uma necessidade de compartilhar. E posteriormente Pedro se levanta e diz que nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de compartilhar as coisas que temos visto e ouvido. É impossível ficar calado, porque o Espírito que estava ali movendo, o Espírito que estava inquietando, é o Espírito que estava colocando a igreja a falar. Não é falar qualquer coisa não, mas é falar aquilo que é relevante, as maravilhas, as grandezas de Deus, o testemunho da ação de Deus, a presença de Deus, o propósito redentor de Deus. Pedro estava sendo movido. E a igreja, posteriormente, quando os apóstolos são presos, a igreja ora. E é interessante, lá em Atos capítulo 4, a igreja não ora pedindo: ó Senhor, remove os obstáculos. Ela não pede isso não. A igreja ora dizendo: Senhor, dá intrepidez, dá coragem. Eles não estão pedindo para remover os obstáculos, mas estão pedindo intrepidez, porque é o Espírito que dá, é o Espírito que nos coloca de pé, é o Espírito que nos move, é o Espírito que nos predispõe a falar e a compartilhar das coisas de Deus. Mas há uma terceira realidade nesse texto, é que o Espírito, como fogo aquece. Fogo aquece, traz calor. O fogo é sinônimo de vida, de vitalidade. Portanto, o Espírito está aquecendo os corações. E de que maneira que está aquecendo os corações? Nós nos lembramos daquele texto lá em Lucas capítulo 24, daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús.
Eles estão se afastando, estão decepcionados, frustrados, não querem mais ficar na comunhão, não querem mais para a igreja, não querem mais convívio. Estão se afastando. Estão cada um, vamos cuidar da minha vida, porque esse negócio de igreja, esse projeto de Jesus aí furou. Mas Jesus vai atrás deles, caminha com eles, expõe a palavra, ouve, contesta. E ao final, quando eles se sentam para comer e cear, final de uma caminhada de quase 12 quilômetros, eles chegam no seu destino, eles se sentam para comer, e Jesus ali, depois da oração, Jesus desaparece e diz: mas o nosso coração não ardia quando ele expunha pelo caminho a palavra, a sua presença. A presença de Jesus e a palavra fez o coração arder. E eles voltaram imediatamente para Jerusalém, mais 12 quilômetros, 24 quilômetros no dia. É uma bela de uma caminhada, né? Eu não sei quanto você caminha, você que costuma caminhar, eu não sei se você caminha 24 quilômetros no dia, mas aquele dia os discípulos caminharam 24 quilômetros para voltar para Jerusalém, porque o coração estava aquecido, o coração estava incendiado. Não podemos ficar parados aqui, temos que compartilhar, nós temos que voltar junto, nós temos que ficar junto com os discípulos. Nós temos uma razão para estar juntos, nós temos um motivo para estar juntos. E assim os discípulos voltam, porque o coração está aquecido, porque eles não estão frios, indiferentes mais. O Espírito transformou aquele coração frio, indiferente, rejeitando o convívio, agora no desejo de estar junto. E assim também os discípulos, como resultado, você leu Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, eles estavam todos juntos, todos os dias, partiam o pão junto, estavam juntos ouvindo a doutrina dos apóstolos, estavam juntos para orar, estavam juntos para partilhar as necessidades, juntos, porque o coração está aquecido. Então o coração aquecido tem desejo de estar junto, sente a necessidade de estar junto, porque se você se afasta, você esfria, mas junto você se aquece. Então os discípulos estavam juntos, porque eles entenderam o valor da comunhão, que o Espírito Santo nos empurra para a comunhão, o Espírito Santo nos leva, nos faz ansiar pela comunhão, pela participação, pelo contato, pelo convívio, pelo relacionamento, pelo partilhar, pelo caminhar junto, pelo dar as mãos, pelo ouvir um ao outro, olhar. Isto é extremamente importante, porque nós somos criados para o relacionamento. E quando nascemos de novo, esse desejo é implantado em nós de conviver, de aprender e de estar juntos. Mas há uma outra realidade que o Espírito promove aqui, é que o Espírito produz o entendimento. Aqui o Espírito traz o entendimento, porque fogo ilumina. Está escuro, acende a luz, seja lamparina, seja lanterna, seja luz elétrica, as trevas desaparecem com energia. E aqui o Espírito está trazendo entendimento, afastando as trevas. Primeiramente, é porque nós lemos lá, nós lemos que o Senhor Jesus fez aquela promessa: quando eu for, enviarei o Espírito, e Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito vos conduzirá a toda a verdade. O Espírito vai iluminar, vocês vão entender. O que eu falo agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois, porque é o Espírito que vai explicar para vocês. A ficha vai cair quando o Espírito vier. Quando o Espírito opera a mente, então pode compreender o propósito, o projeto de Deus. E o que está acontecendo aqui em Atos, no capítulo 2, eles estão entendendo. É Pedro que se levanta: irmãos, deixa eu explicar para vocês. Vocês não estão entendendo, mas eu vou explicar. Porque isso que está acontecendo aqui é do Espírito. O Espírito está cumprindo, o Espírito está
cumprindo a sua promessa, o Espírito está revelando a verdade, o Espírito está mostrando o agir de Deus, o Espírito está cumprindo a promessa, o Espírito está cumprindo a profecia, o Espírito está aqui cumprindo o projeto de Deus, está se cumprindo. Vejam, olhem sob essa perspectiva, e não apenas isso, mas Pedro explica as Escrituras. Olhe, Davi falou, ou Joel falou. Ou seja, Pedro está sendo o instrumento do Espírito para trazer entendimento sobre aquelas passagens do Antigo Testamento que todo judeu sabia de cor, mas que ainda não havia entendido. E Pedro dizendo: olhe, então está aqui, é isto. O Espírito traz entendimento, o Espírito traz a luz, mas mais do que isto, o Espírito faz o confronto com a verdade. Porque Pedro disse para eles: varões irmãos, aquele Cristo que vocês rejeitaram, aquele Cristo que vocês o crucificaram, aquele Cristo que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Saiba, pois, toda a casa de Israel, vocês mataram aquele homem, mas aquele homem agora é o Senhor, e vocês vão se deparar com o Senhor. Esse entendimento, mas é um entendimento que confronta, é um entendimento que traz a palavra e os coloca diante da palavra. E aí a palavra diz, o texto bíblico diz, que muitos perguntaram: que faremos, pois, então, agora diante disso? O que a gente faz? Reconhecer os seus pecados. E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Recebereis o dom do Espírito, porque para vós e vossos filhos é a promessa. E naquele dia, então, quase 3.000 foram batizados em Jerusalém. Este é o Espírito fogo. E eu gostaria de concluir a nossa meditação. Se o Pentecoste é para hoje, os nossos irmãos pentecostais dizem que o Pentecoste precisa se repetir. A necessidade do Pentecoste se repetir. Nós, presbiterianos reformados, nós dizemos que o Pentecoste é um evento histórico, como foi a encarnação, como foi a morte de Cristo, como foi a ressurreição. É um evento histórico. Mas os efeitos do Pentecoste, o poder de Pentecoste, a disponibilidade do Espírito que atuou em Pentecoste continua hoje para nós, ativa para nós. Aqui nós, primeira igreja de Sorocaba, o poder de Pentecoste continua. E de que maneira o poder de Pentecoste continua para nós, irmãos? O Espírito Santo está presente em nós. E se você aceitou a Cristo, se você já é um filho, uma filha de Deus, o Espírito Santo habita em você. E eu queria dizer a você esta noite que o Espírito Santo que habita em você, ele quer purificar e continuar purificando a tua vida. Ele quer remover as impurezas remanescentes, a impureza residual. Você se tornou uma nova criatura, mas trazemos conosco e carregamos conosco uma impureza residual, que permanece, que teima em assumir e tenta assumir o controle da nossa vida, e tenta se espalhar pela nossa vida. Mas o Espírito Santo que está em você, que está em mim, todos os dias quer nos purificar das nossas intenções secretas, das nossas motivações secretas, dos nossos ídolos secretos, das nossas paixões secretas, das nossas inclinações secretas. O Espírito Santo quer purificar, Ele quer transformar, e cada dia Ele quer transformar o nosso coração num coração dócil, num coração cada vez mais parecido com o Senhor. Eu vi uma história que uma pessoa foi numa oficina do Rivers, onde é que ele trabalhava prata. E ele ficou vendo ali como que ele pegava a prata no estado bruto, mineral. E ele ia então purificando a prata pelo fogo. Processos sucessivos do fogo, até que a prata estivesse pronta para ser trabalhada e transformada numa joia.
E aquela pessoa perguntou: como é que você sabe quando a prata está pronta para ser transformada numa joia? E o livro diz: quando eu vejo o meu rosto refletido na prata. Quando a imagem de Deus estiver refletindo em nós, e a imagem de Cristo estiver refletida no nosso caráter, na nossa fala, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, isso é sinal que Deus tem purificado os nossos corações, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, e nós estamos refletindo a imagem daquele que nos criou e daquele que habita em nós. Mas o Espírito Santo também, que habita em nós, Ele, como fogo, Ele quer colocar você, a igreja, em movimento. Quer nos colocar em movimento. Alguém brincou, diz que jacaré parado vira bolsa de badame, né? E quem fica parado é poste. Mas você pode dizer também que crente parado ele se transforma em instrumento do cão. Se você fica parado, se você não se coloca em movimento sob a ação do Espírito Santo de Deus, a gente vai ficando imobilizado, amortecido, insensível e indiferente. Por isso o crente sob a ação do Espírito Santo não fica parado. A gente precisa soltar esse freio de mão. O Espírito Santo quer te mover, o Espírito Santo quer te colocar em movimento, e você com o freio de mão puxado. O Espírito Santo falando ao teu coração, te desafiando, te convidando, te exortando. O Espírito Santo te desafiando e você com o freio de mão puxado. Não responde ao Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus também deseja transformar a nossa letargia em ação, transformar a nossa indiferença. Eu fico preocupado quando um crente não sente desejo de comunhão, que tanto faz para ele estar junto com os irmãos, tanto faz como tanto fez. Isso para mim é um sinal de morte espiritual. Quando um crente não sente desejo da comunhão, não sente o prazer da comunhão, não sente necessidade da comunhão, alguma coisa está errado nessa vida. E se isso acontece com você, meu irmão, abra o olho, porque alguma coisa está errada com você. Se você não sente prazer na comunhão dos filhos e das filhas de Deus, se você não sente desejo, se o teu desejo está qual os discípulos do caminho de Emaús, se afastar, se retirar, alguma coisa está errada na sua vida e precisa ser tratada. E o Espírito Santo de Deus quer tratar isto, produzindo em nós desejo da comunhão, o desejo do convívio, o desejo do relacionamento, porque é junto que a gente cresce, é junto que a gente se fortalece, é junto que a gente aprende, é junto que somos edificados, é junto que recebemos de Deus a orientação. O Espírito Santo está atuando também hoje, e Ele foi dado, Ele está dentro de você, Ele está te movendo para a comunhão. E se você está resistindo ao Espírito, você está pecando contra o Espírito. E finalmente, irmãos, o Espírito está querendo iluminar a sua mente, o seu entendimento da palavra de Deus. Mas Ele ilumina quando você se aproxima da palavra e você abre a palavra. Porque esse livro fechado, ele não pode iluminar a sua vida. Não pode dar entendimento. A coisa não acontece. Muita crente pensa que a Bíblia, ela entra no nosso coração por osmose. Você bota debaixo do braço, né? Ou carrega, e a Bíblia vai entrar via subacal. Não é assim. O Espírito ilumina a sua mente quando você abre este livro. E o Espírito abre o teu entendimento para você compreender como que Deus está agindo, o que Deus está querendo, o que Deus está fazendo, o que Deus está te pedindo, e assim esse mover de Deus. Isso é Pentecoste, o Espírito presente. E que em nossa igreja, no teu coração, no meu coração, cada dia nós estejamos abertos para esta atuação do Espírito Santo de Deus. Amém.